Olá, gente, muito bom dia, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família em todo o tempo. E tenho a certeza de que Deus está se fazendo presente todos os dias na nossa vida. Nós estamos aqui neste momento dando início à nossa escola bíblica dominical. Sobre o assunto que nós estamos falando é sobre o Apocalipse. Nós vamos retomar este assunto. Nós falamos na semana passada sobre a primeira trombeta e falamos sobre a segunda trombeta. Nós vamos hoje dar a sequência então a esse estudo maravilhoso. Mas antes de nós iniciarmos esse estudo que você está agora aí, eu quero pedir duas coisas para vocês. Primeiro, deixe o like para que a gente possa aí ter esse vídeo sendo enviado pelo YouTube para mais pessoas, e compartilhe esta ministração, esse estudo com as pessoas que você gostaria que ela estivesse ouvindo esta palavra. Então, nada mais importante que nós temos que fazer. Nós somos missionários digitais hoje, irmão, nós somos missionários digitais e nós estamos aí enviando a palavra de Deus através da internet, tá bom? Então nós vamos dar início, mas antes de dar início, eu gostaria de ler um trecho da palavra do Senhor que está aqui no livro de Apocalipse, Apocalipse 21, que diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. E eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Este deve ser o nosso alvo. Este deve ser o nosso alvo neste dia. Nós temos que procurar estar nos preparando para encontrar um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, mais tristeza, angústia, não haverá nenhum tipo de sintoma carnal, físico, nem emocional, mas nós vamos estar ali vivendo com Deus eternamente, para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus nos deu, que foi a vida eterna com Ele. E o livro de Apocalipse fala sobre isso. O livro de Apocalipse, ele nos orienta a estarmos cada vez mais firmes e fortes neste propósito. E é por isso que nós estamos estudando todas essas situações que aparecem aqui. Eu até aconselho você que ainda não viu não viu todos os vídeos, ou você ainda começou a ver agora, que assista aos outros para que você tenha uma visão panorâmica do contexto do livro de Apocalipse. Não só hoje, mas de todo o contexto. Então nós estamos falando sobre as 7 trombetas e as 7 taças, né? E nós já falamos um pouquinho sobre isso, nós vamos continuar no dia de hoje. Vamos orar antes de mais nada, porque precisamos ter a sabedoria de Deus, precisamos buscar a sabedoria de Deus para que Deus nos ajude. E você vai ver que em algum momento eu vou estar aqui arrumando alguma coisinha só para ajustar, para ficar melhor o áudio, tá bom? Mas eu espero que o áudio esteja muito bem, e se estiver muito bom para você, dá um joinha, dá um ok aí, fala assim, tá muito bom o som, porque nós vamos continuar e nós vamos orar, pedindo a sabedoria de Deus para que Deus venha nos orientar nesse sentido. Vamos orar? Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos bendizer o Teu nome, e neste momento, ó Deus, nós queremos pedir a Tua sabedoria para que nós possamos ser alvos da Tua graça agora e estarmos cada vez mais fundamentados na Tua palavra, fundamentados no Senhor, fundamentados na Tua presença, e através, ó Deus, desse firme fundamento, nós possamos estar preparados para encontrar com o Senhor nos ares, assim que o Senhor chamar a Tua igreja. Ou se porventura nós estaremos com certeza voltando junto com Cristo para reinar aqui na terra para todos sempre. Por isso, ó Deus, nós colocamos tudo nas Tuas mãos e pedimos agora a Tua liderança, a Tua direção,
para que nós possamos falar coisas que possam estar realmente tocando o coração de cada pessoa. Venha salvar, venha libertar, venha trazer aperfeiçoamento nesta manhã, porque eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas. Obrigado a Deus, se conosco, nos ajude em todo tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Queridos, nós vamos então aqui, olha só, vamos lá, vamos relembrar aqui a primeira trombeta ou taça, né? Fala sobre o calor intenso, sobre que a terra vai esquentar muito. Eu já falei para vocês, e aqui não tem muito o que fugir, você já está vendo que a terra já está esquentando, a Europa está passando por um calor terrível, mais de 45 graus. Então você vê que algumas coisas já estão acontecendo e algumas coisas ainda irão acontecer. Então olha só, nós vimos na primeira trombeta o provável índice de câncer de pele subindo, aumentando por causa dos raios do sol. A segunda trombeta ou a segunda taça, morre 1/3 dos animais marinhos, 1/3 dos navios foram todos destruídos, né? E houve então toda essa situação de destruição. Mas vamos então para a terceira trombeta. Eu vou estar acompanhando aqui nessa apostila, nesse livro, e através dessa apostila nós vamos então ministrar ao seu coração, tá bom? Então a terceira trombeta ou taça, aí você precisa acompanhar comigo. Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11 diz o seguinte: o terceiro anjo tocou e uma grande estrela flamejante caiu do céu em cima de uma terça parte dos rios e das fontes. A estrela foi chamada Amargura, porque ela envenenou uma terça parte de toda a água da terra e morreu muita gente. Em paralelo, Apocalipse 8, 10 a 11, abram também Apocalipse 16, 8 e 9, que diz assim: o terceiro anjo derramou o vaso dele sobre os rios e as fontes, e elas se tornaram em sangue. E eu ouvi este anjo das águas afirmando: o Senhor é justo ao enviar este julgamento. Ó Santo, que é e que foi, pois os seus santos e profetas foram martirizados e o sangue deles foi derramado sobre a terra. E agora, em troca, o Senhor derramou o sangue daqueles que os assassinaram e a justa recompensa deles. Ouvi o anjo do altar dizendo: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, os seus castigos são justos e verdadeiros. Então aqui na terceira trombeta o que acontece? As águas se tornam impuras, elas se tornam amargas, elas não têm condições de beber. E ao ficar nessa condição, a água se torna escassa no planeta. Então vamos pensar aqui em algumas coisas que Hollywood já fez, né? Vamos pensar em algumas coisas. Então você já viu algum momento algum filme do Mad Max em que as pessoas brigam por combustível, e teve um desses filmes que as pessoas brigavam por água. Então, gente, parece que já vem anunciando, mesmo através de filmes, o que está para acontecer. Então, olha só, por que acontece isso? Porque daquilo que nós acabamos de ler. Porque os santos e os profetas foram martirizados, ou seja, aqueles que eram para serem honrados foram assassinados e eles foram colocados ali como mártires. E Deus vem para julgar, Deus vem para tratar, Deus vem para purificar. E para purificação e também para trazer algum tipo de julgamento, ele começa a usar e tratar com os elementos, ou seja, água. E você vai ver mais para frente, vai ter o fogo, vai ter outros elementos. Mas olha só, e o que acontece? Vamos então pensar no que diz aqui em Apocalipse 8, 10 e 11, que diz aqui: a estrela foi chamada Amargura. Essa estrela caiu do céu. Então vamos pensar se um meteoro cai na Terra agora. Então se o meteoro cair aqui na Terra, algumas coisas acontecem. Primeiro, a Terra perde ou ela desloca o seu eixo devido ao impacto ser profundamente alto.
Então, torna-se, ela perde o seu eixo gravitacional, causando vários transtornos. E uma das coisas que acontece é que quando uma estrela cai ou um meteoro cai, ele se fragmenta sobre a Terra. Ou seja, ele começa a enviar pedras flamejantes, né, fragmentadas, e incendeia toda a atmosfera. Então é isso que ele está falando aqui. Em Lucas 21, 25 diz que os poderes do céu serão abalados. Então é exatamente isso. Quando você perceber que os poderes dos céus estão sendo abalados, nós temos que tomar muito cuidado, porque as águas se tornarão insalubres. Quarta trombeta. Diz assim, Apocalipse 8:12, acho que até o 13, 8, 12 e 13. O quarto anjo tocou sua trombeta e imediatamente a terça parte do sol, da lua e das estrelas foi ferida e escureceu. Deste modo, a luz do dia diminuiu numa terça parte e a escuridão da noite cresceu. Enquanto eu estava contemplando, vi uma águia sozinha voando pelos céus e gritava em alta voz: Ai, ai, ai do povo da terra, por causa das terríveis coisas que brevemente acontecerão, quando os 3 anjos restantes tocarem suas trombetas. Em paralelo de Apocalipse 8:12, vamos ler Apocalipse 16, 8 e 9. Então o quarto anjo derramou o vaso dele sobre o sol e fez o sol queimar todos os homens com o fogo dele. Todos foram queimados por este sopro de calor e amaldiçoaram o nome de Deus que enviou as pragas, e eles não mudaram sua mente nem sua atitude para dar glória a Deus. Olha só que coisa interessante, parece algo aterrorizante, mas diante do fato que nós lemos aqui, ainda é só o início, é só o começo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, gente. Por quê? Olha só, 1/3 do sol se escurecerá, ou seja, a luz vai ser diminuída. Haverá trevas sobre toda a terra. E a ideia aqui parece ser que haverá trevas e frio intenso durante 1/3 do dia. E daí, aí sim, depois desse 1/3, o sol volta a brilhar com um ardor tão intenso que chega ao ponto de queimar e ressecar. Eu quero dar um exemplo aqui muito interessante, é que você já deve ter sentido isso. O que acontece quando nós estamos num tempo de chuva, está chovendo, a gente não vê a luz do sol, e de repente abre aquele sol gostoso, aquele sol maravilhoso, e você até fala, nossa, que sol quente, o sol está queimando. Você percebe? Então pode ser que seja isso que irá acontecer nos últimos dias. Mas o versículo 8, de 8 a 13, então diz ali o versículo 13, diz: Então vi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta e dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Bom, vamos lá então. Águia é um símbolo usado para designar os santos ressuscitados. Então lembram lá de Isaías capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Então veja bem, a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela jamais ela se desconecta entre esses 2 tempos, tanto do Antigo como do Novo. O Antigo completa o Novo e o Novo completa o Antigo. Então isso é muito interessante. Aqui nós temos que prestar atenção nesse versículo, o destaque dos 3 ais. A águia diz ai, ai, ai. Ou seja, é o início de pragas extremas e severas que estarão chegando sobre a terra. E essas pragas, veja bem, vai ser dado, não sei se eu posso dizer dado, mas será colocado para
a situação de controle do reino da besta. Quem controlará isso vai ser o reino da besta. Então, gente, isso é muito, muito sério. E isso vai destruir a quinta, a sexta e a sétima praga. Ela vai destruir muita gente. Ela vai destruir muitas pessoas. E nós precisamos, então, estar atento com tudo isso. Mas dentro da quarta trombeta, que fala sobre essas pragas que estarão vindo por causa do 1/3 do sol vai se escurecer, estrelas também, o que vai acontecer aqui? Isso não é redenção. Isso não é redenção. Aqui é purificar a terra do resultado do pecado. Então Deus vai fazer isso. E aí surgem os julgamentos. Isaías 35:1. Pega aí na sua Bíblia, você vai ver, a minha já está aqui, já está escrito na apostila. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Então o que acontece? Deus abomina o pecado, ou seja, Deus ele amaldiçoou a terra por causa do pecado. Mas o resultado disso, né, por causa dessa maldição, vamos dizer assim, ou dessa consequência que nós temos aqui, é uma coisa muito interessante que eu quero passar para você. As consequências do pecado. E muitas vezes nós estamos falando que Deus amaldiçoou, que Deus permitiu, que Deus fez. Não, eu quero dizer para você que é o resultado do pecado. O resultado do pecado está aqui, ó. Surgirão ervas daninhas, surgirão pestes, surgirão germes produtores de enfermidade, surgirão as moscas, os mosquitos. Parece que isso já aconteceu lá no passado. Você lembra disso lá em Êxodo, quando o povo saiu do Egito? Então, é exatamente isso que nós estamos falando aqui. E por que da necessidade de vir o fogo? O fogo vem para purificar cada porção da terra. E nós precisamos entender exatamente sobre isso, irmãos. Ok? Então, olha só, durante o reinado de Cristo, nada disso, o pecado não vai poder existir na terra, as coisas não estarão acontecendo como acontece hoje, ou seja, a terra vai estar sendo purificada para que o reino de Cristo venha e se torne abundante na terra. Capítulo 9, quinta trombeta ou taça. E nós vamos abrir então Apocalipse 9, de 1 a 3, que diz o seguinte. Diz assim: o anjo tocou sua trombeta e eu vi um que caiu do céu na terra e foi-lhe entregue a chave do abismo insondável. Quando ele o abriu, saiu fumaça como se fosse de uma imensa fornalha, e o sol e o ar ficaram escurecidos pela fumaça. Então saíram gafanhotos da fumaça e desceram sobre a terra, e foi-lhes dado o poder para ferroar como escorpiões. Então aqui, gente, nós vamos ler também paralelamente aqui. Eu quero pedir para que você não feche a sua Bíblia, mas abra aí Apocalipse 10. Eu preciso abrir aqui porque não tem a versão aqui, tá bom? Então vamos abrir aqui. Apocalipse 10, versículos 10 e 11. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, porém quando o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Queridos, o que nós temos aqui nessa parte? Isso vai atingir a terra com uma grande força. E o que eu quero passar para você é algo que você precisa se atentar. Isso vai ser na parte quando o governo do anticristo estará atuando na terra. Então, olha só, vamos parte por partes desse versículo. Então, vamos lá. A estrela caída, né? João viu a estrela caída do céu e não caindo do céu. Ou seja, preste atenção, o anjo tocou e que caiu do céu na terra. E lhe foi entregue a chave do abismo insondável. Quando ele abriu, saiu fumaça e como se fosse de uma intensa fornalha, e o sol
e o ar ficaram escurecidos pela fumaça. Então João viu uma estrela caída, e o que caiu, olha só, que caiu do céu. Ele não viu caindo, é uma estrela que já estava caída. E essa estrela significa um ser angelical incumbido de uma missão. Vou ler aqui para você que você entenda. Não porque é dessa forma que as estrelas... Não há razão para identificar a estrela como Satanás. Caído é o verbo usado além do que um ser angelical que veio à Terra. Ou seja, veja bem, dentro dessa situação, quando nós lemos aqui, viu uma estrela caída, significa que Deus havia enviado um anjo para uma missão. E essa missão era trazer algo especial para aqueles que estarão vivendo dentro desse contexto. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Judas 6 diz assim: ele a toma e abre uma porta, permitido que saiam de sua prisão os habitantes do abismo. Satanás, ele quer infligir os homens com poderes malignos, mediante as suas ordens. Mas olha só que coisa interessante, mas só poderá fazer tal coisa quando receber permissão, do mesmo modo que só pôde atormentar Jó quando isso lhe foi concedido. Então, olha só, foi-lhe dada a chave do poço do abismo, não significa que o inimigo vai ter poder para fazer grandes coisas, mas vai ser dada a permissão para ele lançar coisas sobre o homem. Aqui nós acabamos de ver aqui, ó, né? Ele vai lançar poderes malignos sobre os homens com a permissão de alguém, ou seja, com a permissão de Deus. Esse é o sentido da entrega e do recebimento da chave do abismo. Então vamos lá. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Deixa eu perguntar para você que está agora me vendo e me assistindo. Quem tem a chave desse abismo? Responda. Quem tem a chave desse abismo? É Jesus. Jesus tem a chave da morte e do inferno e ele não entregaria a Satanás. Portanto, essa estrela não pode ser Satanás. Desde que os homens preferem adorar a Satanás, Deus lhe permite que experimente o horror da administração satânica. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quantas pessoas estão aí entendendo a Bíblia de forma errada? Ou seja, a estrela que João viu caindo é um anjo e não é Satanás. Não é aquilo que Jesus falou lá no passado, no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele fala isso, mas no Antigo Testamento já foi predito: eis que vi um raio caindo do céu. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nós estamos falando aqui de uma coisa totalmente diferente. Então, essa estrela que nós estamos vendo aqui, essa estrela que caiu, não será dado a Satanás, porque o que veio do céu foi um anjo enviado por Deus para a ministração aqui, com uma missão. E olha só que coisa interessante, foi-lhe dada a chave do poço, nada mais é do que ele dá, levando para os nossos dias, ele dá o poder de escolha para você. Você quer? Eu te dou. Você fica livre para fazer o que você quiser, você fica livre para escolher o que você quiser e você fica livre para fazer o que você achar melhor. Então é exatamente isso que está acontecendo aqui nesse momento. As chaves vai ser dada para aqueles homens que querem adorar a Satanás. E aí Deus vai fazer o quê? Olha, se vocês querem, vou dar essa experiência de uma administração satânica vindo sobre a sua vida. Então nós temos que estar atentos, irmãos, com aquilo que a palavra está nos dizendo. Olha só, os gafanhotos não são terrenos, são sobrenaturais e infernais. A sua aparência é como se fosse de um cavalo de batalha. Tem coroas semelhantes ao ouro, né, que representa ou que nos dá a entender que é soberania, é uma soberania falsa. Tem rosto semelhante de homens,
né, sugerindo certa inteligência, porque esses gafanhotos, eles reconhecem quem são de Deus e quem não é de Deus. Irmãos, quem tem o selo e quem não tem o selo. Então, tem dentes como de leão, sugerindo, né, poder, tem coraças de ferro, né, que quer dizer que eles são imunes à destruição, e o homem não poderá vencê-lo ou fazê-lo retroceder. Caudas como escorpião e ferrões. O escorpião sacode a cauda para atacar e o tormento causado por sua picada é muito doloroso. Então veja bem, gente, tudo isso são figuras de linguagem que vai nos trazer para um centro da palavra de Deus. Ou seja, serão seres sobrenaturais e infernais que estarão atuando na face da terra. E isso vai ser de grande, mas de grande dificuldade para aqueles que estão aqui. Ou seja, eles terão, veja bem, eles vão parecer como cavalo, eles vão ter coroas que vão se dar a entender que eles são soberanos, uma falsa soberania. Ele tem rosto como dos homens para enganar, né, com uma certa inteligência. E por que isso? Porque eles vão identificar quem tem o selo e quem não tem o selo. E o escorpião, quem já foi mordido por escorpião, sabe muito bem disso, que a dor é terrível, a dor é insuportável, né? E tem aqui também falando cabelos como de mulheres, né, que pode ser as longas antenas dos gafanhotos, tá bom? Aí nós lemos também ali, da fumaça saíram gafanhotos para toda a terra, né? Não são gafanhotos verdadeiros, são ali, aqui existe uma figura de linguagem, são poderes demoníacos, porque quando o sol se escureceu, produzindo trevas, o reino da besta começou a ganhar força. Então, tudo isso que nós vemos aqui é produzido através de um simbolismo demoníaco, um poder altíssimo, um poder muito alto de Satanás com relação ao poder que ele tem para exercer na terra. Aqui diz, foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Nós já acabei de falar isso, é uma dor intensa, né? E é uma dor que vai atacar as pessoas. Foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, né? Então eles têm uma missão em comum, esses gafanhotos têm uma missão em comum, ou seja, vamos pensar, gafanhoto come tudo que é verde, mas eles não vão poder comer nada que é verde, certo? Então, o que ele faz? Eles têm poder para atacar os homens, mas ataca somente aqueles que não têm o selo de Deus na sua vida. E possivelmente serão os 144 mil selados, que nós já falamos disso em outra aula, né? Se fossem gafanhotos comuns, porque comiam erva verde, né, ou folha verde, eles não iam reconhecer quem tinha o selo e quem não tinha o selo. Tá bom? Olha só que coisa interessante. Então foi-lhes dado que os atormentassem por 5 meses, né? Por que 5 meses? Porque se você não sabe, vamos aqui para a aula de Discovery Channel. A aula de Discovery Channel. Gafanhotos, eles só vivem 5 meses, tá bom? Eles só vivem 5 meses. Depois eles acabam morrendo. Então, é o tempo que ele tem para atacar, para devorar, para fazer tudo. Então, é esse simbolismo que nós estamos vendo aqui. Ou seja, esses poderes malignos, satânicos, infernais, que serão como os gafanhotos, estarão espalhando sobre a terra, eles têm tempo de vida, são 5 meses, tá bom? E aqui você vai ver lá em Apocalipse 9:10, tinham caudas como ferrão, como escorpiões, e o seu poder de ferir dados a eles por 5 meses. 5 meses de sofrimento. Aqui depois a gente lê, não os matassem.
né? Por que a gente fala da morte nesse sentido? Porque são 5 meses de experiências de administração, experiências horríveis de administração satânica. Então as pessoas vão procurar a morte, mas foi dado ordem a esses gafanhotos, vamos dizer assim, a esses poderes malignos, para não matar. Ou seja, para trazer apenas sofrimento. Queridos, é difícil. Vai ser muito difícil, né? Os homens estarão desejando a morte e não a encontrarão. Então vamos lá. Eles tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Provérbios 30, 27, Salomão diz o seguinte: os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bando. Irmãos, veja bem, olha só que coisa interessante. Então vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa parte. Esses gafanhotos que eu estou falando, que são poderes sobrenaturais que trarão ao homem experiências horríveis dentro de uma administração satânica, eles têm um rei. E o rei deles é Abaddon, em grego Apolion, que significa destruição. Então você vai ver isso, e você já pode ver isso dentro da palavra de Deus, dentro de Apocalipse 9 e 10, você já vai ver isso. Os homens morderão suas línguas de dor por causa das angústias e úlceras que sentirão, mas se não arrependessem, eles iriam continuar blasfemando contra Deus. Isso é o fim do primeiro ai. É quando os gafanhotos vêm para atormentar durante 5 meses, os homens. Sexta trombeta. Vamos lá, queridos. Eu quero passar para você dentro de um tempo gostoso aí, para que não tenha nenhum tipo de dúvida. E eu quero dizer aqui para você, se você tiver dúvida, coloque no chat. E se você ainda não faz parte do grupo que nós temos, por favor, na descrição desse vídeo tem um link para você preencher um formulário, deixar o seu celular e colocar a sua dúvida que nós estaremos respondendo para você, tá bom? Vamos lá, sexta trombeta ou taça, Apocalipse 9, de 13 a 17. O sexto anjo tocou sua trombeta, e eu ouvi uma voz falando dos 4 chifres do altar de ouro que está diante do trono de Deus, dizendo ao sexto anjo: solte os 4 demônios poderosos que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates. Estes tinham sido conservados de prontidão para aquele ano, mês, dia e hora, e então foram soltos para matar 1/3 parte da humanidade toda. Eles dirigiam um exército de 200 milhões de guerreiros, e eu vi um anúncio de quantos havia. Eu vi os cavalos deles espalhados diante de mim na minha visão. Os seus cavaleiros levavam couraças vermelhas, cor de fogo, embora algumas fossem azul celeste e outras amarelas. As cabeças dos cavalos pareciam muito com as de leões, e das suas bocas saíam aos borbotões fumaça, fogo e enxofre incandescente, e mataram 1/3 parte da humanidade inteira. Eu vou parar aqui, eu li até o 18, mas olha só que coisa interessante. Eu já falei na aula passada, quando se mistura enxofre e fogo, é um cheiro horrível, insuportável. Mas vamos ler também Apocalipse 16, de 12 a 16, que é paralelo ao que nós estamos falando, porque um fala da trombeta e o outro fala da taça. Então olha só, o sexto anjo derramou o vaso dele sobre o grande rio Eufrates, e ele secou de modo que os reis que vinham do Oriente puderam marchar com os seus exércitos para o Ocidente sem impedimento. E vi saltarem da boca dos dragões, do monstro e do seu falso profeta 3 espíritos maus disfarçados em sapos. Esses demônios, operadores de milagres, combinaram com todos os governantes do mundo reuni-los para a batalha contra o Senhor naquele dia do juízo do Deus Todo-Poderoso que estava para vir. Tome nota. Eu virei tão inesperadamente como um ladrão,
Bendito todos aqueles que estão me esperando, que conservam de prontidão os seus mantos e não precisam andar nus nem envergonhados. E eles juntaram todos os exércitos do mundo perto de um lugar chamado em hebraico Armagedon, a montanha de Megido. Queridos, aqui nós vamos então entender algumas coisas importantes sobre a batalha do Armagedon. Agora a situação aqui é muito suscetível a esquecermos algumas coisas importantes. Por isso, vamos com calma e nós vamos entender tudo isso que nós estamos passando aqui. Então, olha só, quando Deus enviar as duas testemunhas fazendo milagres, Satanás enviará também os seus demônios para fazer operação de milagres. Só que esses milagres serão falsos. E haverá uma competição entre o falso e o verdadeiro, entre o bem e o mal. Aí o que acontece, gente? O que acontece é o seguinte, é que diante de toda essa situação que nós estamos passando e vivendo, e que algumas de nós estaremos vivendo no futuro, olha só, veja bem, os espíritos malignos que Satanás envia é que reúnem seus exércitos ao lugar chamado Armagedon, que significa Monte da Destruição ou Morticínio. O sexto flagelo é diferente de todos os outros, porque o sexto flagelo, ele além de infringir, ele não inflige uma praga, né, sobre uma batalha, mas ele prepara uma batalha final. Então, possivelmente, o que nós vamos ler aqui para você agora com referências bíblicas é o possível momento da batalha do Armagedon. Então, olha só aqui, quatro anjos que abandonaram o seu estado natural, ou seja, são anjos caídos. E eles estavam aguardando a ordem para vir e fazer a destruição, iniciar a destruição. Agora, preste atenção numa coisa muito importante. Eu sei que eu vou falar disso mais para frente, mas eu quero adiantar alguma coisa importante aqui para você. Existe o rio Tigre e o rio Eufrates. São dois rios importantes que ligam nações. E que quando o rio Eufrates secar, ou toda a água dele secar, o exército de 200 milhões de guerreiros, eles estarão atravessando este rio, indo para a batalha de uma maneira muito rápida. Muito rápida. Então, olha só, o rio Eufrates, preste atenção nesses detalhes, gente, para que a gente possa entender tudo isso. O rio Eufrates era chamado de o Grande Rio, pois tem 2.865 quilômetros de extensão e é o rio mais importante da Ásia Ocidental. A sua largura varia de 275 a 1.100 metros e a sua profundidade de 3 a 10 metros. Então, olha só, esse rio ele faz fronteira com a Palestina e ele serve de linha de defesa contra os poderosos inimigos de Israel. É que nós estamos aqui num vídeo, não dá para mostrar tudo como funciona. Mas se você pegar aí a geografia do local, você vai ver tudo que eu estou falando. Você pega lá, você vai em Israel, você pega ali a carta do mapa, na parte hidrográfica, você vai ver esses rios como rios principais. E por causa da sua extensão e da sua largura e profundidade, eles serviam de defesa contra o exército assírio. Então, olha só, quando a sétima taça ou a sétima trombeta tocar, esse rio ele deverá secar de tudo. Ele vai secar de forma zerada. Vai secar mesmo. Mas nós estamos falando da sexta. Mas esse rio ele vai secar. Então, olha só, Isaías capítulo 11, versículo 15. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar Egito, e com
a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandália. Queridos, olha só que coisa interessantíssima. Então, se você observar, quando nós lemos isso na palavra de Deus, o Mar Vermelho, quando o povo saiu do Egito e chegou no Mar Vermelho, o Mar Vermelho foi aberto com o sopro de Deus. Com o sopro de Deus. E o rio Eufrates aqui, ele vai secar com o sopro de Deus. Deus vai ferir este rio com o seu sopro e vai dividi-lo em 7 canais que poderão ser atravessados a sandálias, de sandálias. Ou seja, uma linha importantíssima de defesa de Israel será quebrada, será anulada. Mas aí você pode estar pensando assim, mas poxa, Dinei, mas você está me dizendo algo que Israel é a menina dos olhos de Deus. Por que Deus permitiria então a quebra de uma defesa tão importante de Israel? Porque Deus tem propósito em tudo aquilo que Ele faz. Escreva isso que eu estou dizendo. Deus tem propósito em tudo aquilo que Ele faz. E Ele vai tomar a nação de Israel de volta para si. Jesus vai vir e vai reinar em Israel. Mas antes precisa purificar. Lembra que eu falei aqui, agora de pouco? Vai vir várias situações, serão várias trombetas e taças acontecendo para que ocorra a purificação. Então assim, olha só, assim os limites ocidentais e orientais de Israel estarão abertos aos invasores e Israel estará totalmente desprotegida aos ataques de todos os lados, tanto do Oriente como do Ocidente. Né? Olha só que coisa interessante. O que o inimigo mais espera é que esse rio seque. A hora que esse rio secar, eles vão alcançar os seus objetivos. Esses reis vêm do Oriente Médio e marcharão sem impedimento contra a terra primitiva. E como é que isso vai acontecer? Qual vai ser o start? Vai ser exatamente aqui, como eu li aqui para você. Né? Aqui, deixa eu ver aqui para você, já vou até passar para você aonde está. Né? Aqui, achei. Apocalipse 9:14 diz, dizendo ao 6º anjo, solte os 4 demônios poderosos. Ao soltar esses quatro anjos demoníacos poderosos, será o início de algo que poderá transpor a nossa razão. E eles vão transpor com rapidez a antiga fronteira. Então aqui eu não quero citar nomes, eu não quero falar nomes, mas deixa eu perguntar para você aqui e para ajudar você no entendimento com relação a esta batalha. Se você não sabe, eu quero passar isso para você. Israel, ela está em um berço petrolífero, muito grande. É um berço de petróleo muito grande. E o petróleo, diz a palavra de Deus, que o combustível também vai acabar. E qual vai ser a nação que vai ter combustível? Israel. Olha só que coisa interessante. Então é por isso que existem várias nações de olho em Israel. Por que eles não atacaram Israel ainda? Porque não foi dada a ordem de Deus. Deus não deu a ordem para que isso aconteça. Deus não iniciou o seu processo de restauração para que Jesus volte e reine com os seus santos aqui na terra. Porque olha só, gente, veja bem, o mundo livre, ele só pode ter o início de uma catástrofe ou de uma guerra quando o seu orçamento começa a voltar muito mais para armas nucleares, para as armas, do que para o povo. Então veja bem, olha só,
Alguns países vêm dedicando há muito, mas há muito tempo, 10% do seu orçamento total para a fabricação de armas, seja ela nuclear, seja ela supersônica, seja ela ultrassônica, hipersônica, o que for. Mas 10% vem colocando seu dinheiro de orçamento na construção de armas. Gente, o mundo continua perdido e continuará perdido. Aí olha só, não só eles começam a criar as armas nucleares, mas eles começam também a aumentar o seu efetivo militar. Começam a aumentar os seus soldados. Queridos, não quero dizer o nome, mas existe um país que está chegando perto de 300 milhões de soldados. Quase meio bilhão de soldados. Por que isso está acontecendo, gente? Porque as pessoas elas estão prevendo que haverá falta de recursos naturais em breve tempo. Em breve tempo. Então, olha só, um exército de 200 milhões não consegue transpor a China. Não consegue. Por quê? Porque é preciso via aérea e via marítima para que isso aconteça. Mas olha só, existem coisas que já está acontecendo na Ásia e no Oriente que já está sinalizando o preparo para essa batalha. Existem pontes sendo construídas que vão trazer ligação para regiões que antes aconteceria só por meio marítimo ou aéreo. Ou seja, vai acontecer, vai ter pontes, eu vou falar aqui para você, vai ter pontes que vão alcançar a Caxemira, no Paquistão, e que vai fazer com que os soldados rapidamente cheguem aonde é o seu destino de invasão. Então, olha só, gente, tá muito fácil, porque já existe pontes e os exércitos vão fazer isso de forma terrestre. Vão fazer isso de forma terrestre. Então, veja bem, hoje estão fazendo pontes, mas para alcançar o objetivo, o rio precisa estar seco. O rio Eufrates precisa estar seco. E quando ele estiver seco, isso pode acontecer num piscar de olhos. É por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, se não me falha a memória, que diz que a volta de Jesus será como um abrir e piscar de olhos. Então, gente, nada vai impedir essa invasão. Essa invasão vai acontecer. Ah, não vai acontecer porque vai. Porque está escrito na Bíblia que vai acontecer. E eu tenho a certeza de que isso vai acontecer. Então, olha só, nós lemos aqui sobre as 3 rãs. As rãs, você sabe, são animais anfíbios, né, que vivem tanto na terra como na água, né, e podem juntar em vários lugares inúmeros rãs juntamente com essas que nós estamos falando sobre essas 3. Então, olha só, as rãs aqui nada mais é do que espíritos de demônios a comando de Satanás que vão de encontro aos reis de todo mundo para congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, essas 3 rãs, elas vão conseguir unir os reis, elas conseguirão unir os governos para que elas lutem juntamente com outros países que têm já vários indícios sobre isso, outros países que estarão juntos lutando esta batalha chamada Batalha do Armagedon. Então vamos lá.
e os congregaram no lugar chamado Armagedon. É o local onde se dará a batalha. Napoleão Bonaparte, ele disse uma frase muito interessante a respeito desse lugar. Ele disse o seguinte: eu faria desse lugar um campo de batalha para os exércitos de todo mundo. É uma das áreas da Palestina mais acessíveis ao desembarque de tropas anfíbias. Então, olha só, o anticristo pensa que está reunindo os exércitos para combater Cristo, mas na realidade, quem os está congregando é o Senhor. Veja bem, Deus tem o controle de todas as coisas e Deus está comandando isso, Deus está trazendo isso à tona. E quem está dando início a toda essa situação é Deus. Olha só, Isaías 13, de 1 a 5, Zacarias 14, 2 e 3, ele fala sobre isso. Olha só, eu vou ler só um trechinho aqui de Zacarias 14, 2 e 3. Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Ou seja, tudo Deus está no controle. Se para esse dia da batalha do Armagedon Deus tem o controle, queridos, eu quero que você leve isso no teu espírito e descanse em Deus, sabendo que Deus tem o controle da sua vida. Se Ele tem o controle dessa batalha que vai acontecer, gente, quanto mais Ele tem o controle da nossa vida. O que nós precisamos fazer é entregar tudo para Ele e descansar nas mãos do Senhor. Vamos fazer isso? Vamos entregar nas mãos de Deus. Vamos descansar na presença do Altíssimo. Vamos descansar na presença do Senhor. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Então, olha só. Então, todas as tropas que estarão vindo através dos espíritos malignos que congregaram ou convocaram essas nações para lutar em Jerusalém, né, para essa batalha, vão estar se movimentando. Então, será criada a Conferência do Norte, chamada por Ezequiel de Gog. Ou seja, isto é, um país, ou seja, a Rússia e seus aliados, pois só existe uma nação no extremo norte de Israel, que é a União Soviética. Então, gente, olha só que coisa interessantíssima. A Confederação do Norte. Em Ezequiel 38, ela é chamada pelo nome dos netos de Noé, que estabeleceram naquelas regiões. Então, olha só, eu quero que você preste atenção aí, não sei se vai dar tempo de terminar, já está indo quase para 1 hora já de aula. Então, olha só, Meseque, antigamente foi dado o nome de Meseque, hoje é Moscou. Tubal, atualmente é Tolovsk. Gomer, atualmente é Alemanha. Togarma corresponde à Armênia e Turquia, né? E muitos outros nomes que foram modificados, que hoje que a Pérsia é o Irã, a Etiópia é Abissínia, Puti é Líbia. Então, olha só, veja bem, se tudo isso não tem o controle de Deus para tudo, irmãos. Tudo tem o controle de Deus, eu tenho plena convicção disso. E através desse controle é que nós podemos descansar no Senhor em todo o tempo. Daniel 11, 40 e 45, ele fala sobre esses povos invadindo Israel, juntamente com os do sul, que vêm do Egito, a leste, que vem da China, e da Europa Ocidental, congregados todos pelo anticristo. Ou seja, o anticristo reúne tudo isso, né? Então vamos pensar aqui duas coisas para... Eu acho que não sei se vai dar tempo. Mas vamos pensar aqui, eu quero pensar com você, são duas coisas importantes, mas eu vou deixar para a próxima aula. Mas eu queria perguntar para você o que levará a Rússia a invadir Israel? O que levará a Rússia a invadir Israel? Então vamos lá? Vamos pensar um pouquinho. Por que está acontecendo a guerra na Ucrânia? Por causa de falta de algum elemento. E aquela região da Ucrânia tem muito.
E se esta região da Ucrânia for empecilho para a Rússia chegar até ao norte de Israel, a Rússia vai passar por cima. Ela vai conquistar. E é exatamente isso que eles estão querendo fazer. Eles estão querendo conquistar a Ucrânia por vários motivos. Então, são dois motivos. Primeiro, a posição estratégica que Israel ocupa. Então veja bem, Ezequiel 5,5 diz assim: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ou seja, se você quer dominar a Europa, a Ásia e a África, tem que estar dominando esses três continentes antes de dominar Israel. Irmãos, tem coisa maravilhosa na palavra de Deus. É coisa linda. Então, olha só, por isso que Israel, ela por ser a ponte de acesso, essa batalha vai acontecer muitas vezes. Não a do Armagedon, mas várias batalhas estarão acontecendo em Israel. E várias vezes você vê isso. Você vê briga em Israel, você vê nações querendo brigar com Israel, você vê as nações ao redor de Israel se degladiando para conquistar território. Por quê? É exatamente isso. Se você quiser conquistar a Europa, a Ásia e a África, Israel está ali no meio. E isso é empecilho para a Rússia. E é por isso que a Rússia hoje já está com um grande material bélico para conquistar. Olha só, isso é a primeira coisa, porque o que levaria a Rússia a conquistar Israel ou ocupar Israel? Primeiro, posição estratégica. Segundo, as riquezas de Israel. Eu já falei isso para você, vou repetir, mas olha só aqui, ó, Ezequiel 39:13, na parte B, diz o seguinte: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para rebater a presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? Então, olha só, gente, eu vou passar aqui, eu vou parar aqui, depois nós vamos continuar na semana que vem. Queridos, existe em Israel, como eu posso dizer, uma bacia mineral de minérios altamente rica e de grande valor. Então é por isso que os povos, e por isso que Ezequiel, quando Deus dá para Ezequiel essas palavras, Ezequiel fala, olha, para saquear ouro, prata, tomar gados e possessões, é exatamente isso, porque o minério na região de Israel é muito grande, é abundante. Zacarias fala que Deus vê Israel como uma menina dos seus olhos. Então, veja bem, é por isso que o pacto do anticristo, antes de ir tomar Israel, o pacto, o nascimento do império das 10 nações, lembra que eu falei isso há algum tempo atrás, sobre os 10 impérios que estarão nascendo? Esses 10 impérios, eles serão de nações estratégicas que estarão de olho em Israel. Isso já nos nossos dias. Eu não sei não se isso não começar a surgir logo. E aí você vai começar a ver o porquê que as coisas estão acontecendo. Então, se você não sabe, Israel, ela tem sim um território extremamente rico em minério, rico em petróleo e muitas outras coisas. Eu vou aqui parar e vou dar só para você uma informação muito importante. Há muito tempo atrás, eu conheci um agrônomo na Igreja Nazareno, eu não sei se ele está vivo ainda, mas ele fez agronomia e ele foi para Israel estudar em Israel. Ele ficou abismado de ver o que a terra de Israel produz. No deserto eles produzem verduras, no deserto eles produzem frutas, no deserto eles produzem oliva, eles produzem vários produtos que os mantêm ali, mantém o suprimento em dia deles. E tudo isso por causa de um sistema que foi criado de irrigação que saiu do mar e do rio, saiu do rio e foi para irrigar
essas plantações. E este homem, este agrônomo, viu e ele ficou de boca aberta como que as plantas florescem no deserto. Gente, é Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. Tudo que você coloca em Israel produz algo. Se você colocar uma semente e criar um sistema de irrigação, ela vai produzir algo no deserto. E você pode ter certeza de que Deus tem um propósito muito grande para Israel. E através desse propósito, ele não vai deixar que Israel fique à mercê de todas as nações. Mas, voltando, dizendo aqui, por causa do pecado, que precisa ser purificado, que precisa ser tratado, limpado com fogo, pela água e pelos elementos que nós estamos vendo aqui, vai ocorrer várias situações em que nós precisamos ficar atentos e alertas para perceber o que Deus está nos mostrando nos dias atuais, nos dias de hoje. Tá bom? Na semana que vem a gente continua, na semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso. Nós vamos voltar a falar sobre esses dois motivos aqui que vai levar a Rússia a invadir Israel. E depois nós vamos já para o capítulo 10 e aí nós vamos avançar. E nós estamos, deixa eu ver aqui se estamos na metade. Nós estamos caminhando para o final. Né? Eu acho que mais ou menos umas 2 ou 3 aulas, umas três aulas nós vamos encerrar este livro maravilhoso. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor e que nós possamos estar atentos e alertas com tudo aquilo que Deus quer fazer e que Deus quer realizar para mostrar que Ele já está voltando. Tá bom, gente? Vamos orar encerrando. Nós estamos felizes por você ter acompanhado. Não esqueça de deixar um like e compartilhe essa transmissão que com certeza fará a diferença na vida das pessoas. Tá bom? Vamos orar. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos Te bendizer, nós queremos exaltar o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor nos deu um dia abençoado, nos deu, Deus, um dia cheio da Tua graça, cheio da Tua presença, e que através do Teu Espírito Santo nós possamos ser aperfeiçoados, fortalecidos e firmados cada vez mais no Senhor, para vencermos as batalhas e estarmos preparados para encontrar com o Senhor nos ares. Obrigado, Deus, por tudo. Nós glorificamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome hoje e para todos sempre. Abençoe cada família, abençoe cada pessoa, abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, seja conosco e nos ajude em todo o tempo, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, fique na paz do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia abençoado e que você entenda que Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e nem ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Até breve, em nome do Senhor Jesus.